O filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella esteve em Caxias do Sul trazendo a sua perspectiva relacionada ao ser humano e também sobre as transformações na sociedade. Eu e meu colega Marcelo Pedrali conversamos com Cortella e você confere aí. O senhor vem tratar sobretudo aqui de êxito e oportunidades para o público em geral aqui, que supera já centenas de espectadores. O que o senhor mais pretende chamar a atenção no momento de tanta angústia que as pessoas têm desconfianças quanto ao seu futuro profissional, pessoal? Às vezes as pessoas não sabem com quem vão casar, se vão ter filhos, se vão ter um emprego regular ou se vão ser pessoas mais independentes numa profissão e por aí afora. O senhor pretende trabalhar em vários desses temas? É mais ou menos por aí? Como que será a abordagem de êxito e oportunidades nesta noite? A ideia sempre é entender que sim, há uma turbulência à nossa volta no dia a dia, mas essa turbulência não pode retirar nossa capacidade de ação. Pessoas inteligentes temem mudanças. Pessoas distraídas não temem. Elas, de maneira geral, quando distraídas, alienadas ou alheias ao que está acontecendo, dizem, não, pode deixar, eu sei o que eu faço. Não. Pessoas mais inteligentes, e é o que eu desejo que a gente seja, são capazes de pensar, poxa, mas será que esse é o caminho? Será que o modo de fazer exatamente nessa direção? A dúvida prepara o movimento certo. A dúvida contínua, ela impede o movimento, mas a ausência da dúvida é uma ocasião especial para que haja fracasso. Uma das coisas boas é que a oportunidade, ela não é algo que você aguarda sentada ou sentado. A oportunidade é algo que é buscado, em que se vai atrás. E nesse sentido, tudo aquilo que nós temos à nossa volta, que é parte da nossa agonia cotidiana, um lidar com as tecnologias, uma rarefação das convivências, uma dificuldade da presença mais harmoniosa por conta das violências, tudo isso é parte da circunstância. É algo para a gente levar em conta em vez de se submeter. Isso não é uma fatalidade. Fomos nós que fizemos assim. Fomos nós, mulheres e homens, que construímos o modo como vivemos dessa forma. Portanto, se fomos nós que fizemos, nós podemos desfazer. Não é uma coisa tão fácil, mas não é uma impossibilidade. É disso que eu também falarei. Vou fazer uma última pergunta. E como o senhor avalia a maturidade das pessoas para lidarem com essas transformações? Tanto a maturidade intelectual quanto emocional. Nós tivemos uma aceleração dos processos. Por exemplo, quando eu era adolescente, havia uma mudança menos veloz daquilo que estava à volta. Em relação aos costumes, em relação às presenças, em relação à maneira de ter os contatos, portanto, as alterações elas eram menos atropeladas. Hoje, nós temos um apressamento das coisas no dia a dia e essa maturidade ela fica um pouco mais difícil em qualquer idade, porque a gente nem sempre consegue refletir, consegue usufruir da reflexão em torno de algo que está acontecendo ao nosso redor. E por isso, seja para cada pessoa ou para as organizações, essa maturação ela está exigindo que se consiga propositadamente buscar um tempo para que se possa pensar a própria realidade. As pessoas, de maneira geral, se colocam hoje, por conta até do modo de organização, muito mais como sujeitos de direito até do que de deveres também. E, portanto, uma parte das pessoas, e é uma parte grande em várias idades, se coloca como credora universal. Isto é, eu tenho direito, isso é para mim, isso deveria, e sem dúvida, nós somos sim sujeitos de direitos, mas não de todos os direitos. E ao mesmo tempo, as coisas não acontecem de modo automático. Por isso, essa maturação, ela vai construindo ainda num tempo. Se der tempo, de maneira geral, a filosofia não tem uma perspectiva ilusória, uma perspectiva que seja absolutamente fantástica de que tudo dará e que nós estamos num processo de evolução positiva. Darwin nunca usou a palavra evolução como melhoria. Ele usou a palavra evolução no que ela significa em grego, que é mudança. Encrenca também evolui, problema também progride, doença também se desenvolve. Exatamente. Nós podemos transformar para melhor ou não. É uma questão de escolha. O tema da educação também foi abordado. Olha, a educação, olhada como formação humana, ela é algo que é inerente à nossa vida. A gente precisa fazer uma distinção entre educação e escolarização. Por exemplo, nós estamos numa universidade,
que é uma estrutura de escolarização. E educação você tem na família, na mídia, na escola, no grupo de amigos, no campo de futebol, né, no lazer, na igreja, onde for. No campo da escolarização, você tem hoje um grupo de pessoas que valoriza, mas não do modo como ela era colocada antes. Aliás, por quê? Para nossa alegria, essa maior democratização do acesso à escolarização formal, ela gerou não uma banalização desse acesso, mas uma possibilidade de torná-lo, né, mais comum, o que significa que a procura por uma qualidade mais apenas do que um acesso, ela acaba sendo mais forte. Quase sempre valoriza mais a educação escolar quem dela é privado, né? Quase sempre quem dela é despossuído. Se você olhar nas camadas, em Caxias e região, as comunidades que querem que seu filho vá para a escola, que ele estuda, aliás, a expressão é assim, que ele seja alguém na vida, é muito mais forte nas camadas sociais menos proprietárias, mais pobres, né, e que tem uma valorização daquilo que não tem. Se você olhar das camadas médias ou aquelas das elites econômicas ou políticas, diz, a escola, a própria frequência, a escolaridade, ela acaba sendo menor. De maneira geral, a nossa tendência é ter maior apreço por aquilo que a gente ainda não tem. O filósofo comentou ainda sobre inteligência artificial e como isso impacta as nossas vidas. Nós estamos ainda num momento pendular. Né? Para algumas pessoas, a inteligência artificial, especialmente o chatbot, ele é um brinquedo, mas para outras pessoas ele é algo que poderá auxiliar, poderá substituir. Né? Nós não estamos ainda preparados, é muito recente. Como nós conseguimos criar na humanidade, nos 200 anos mais novos que nós tivemos, algo inédito, quanto mais a gente eleva a tecnologia, mais ela é capaz de elevar-se. Isto é, quanto mais nossas máquinas são mais capazes, para usar o termo, quanto mais nossos computadores são mais competentes e muito mais sofisticados, melhor a gente faz o próximo. Nós não tínhamos isso. Né? Você conseguia, no campo da tecnologia, dobrar a capacidade a cada década. Hoje você consegue fazê-lo em 2 semanas. E ao dobrar a capacidade, ele desdobra e vai em progressão geométrica, não em progressão aritmética. E não deu tempo. Né? Nós ainda estamos numa fase em que há uma oscilação entre uma admiração imensa, dizendo nós vamos usar muito, que legal, e a outra é, será que isso vai nos pegar? Né? É uma questão de escolha. Os chineses dizem que você nunca deve montar um tigre, porque depois que você monta, você não consegue ficar em cima e nem descer. Então a gente só tem uma escolha, se monta ou não. A implicação ética ela tem vários pontos. O primeiro deles é no campo, né, daquilo que são os direitos autorais. Né, quando você imagina, né, uma máquina é capaz, sim, de elaborar um texto sofisticado, uma reportagem, né, um roteiro, ou construir até um programa, uma programação. Mas de quem é a autoria? À medida em que aquilo foi capturado com o acúmulo de dados que vieram de outras construções. Isso traz uma questão. A segunda é qual é o limite, né, do uso disso em termos de domínio humano. Aí eu costumo dizer que a grande diferença entre mim e a inteligência artificial é que até o momento eu tenho um compromisso com a verdade. E não necessariamente a máquina poderá tê-lo. Embora ela seja elaborada por seres humanos, no momento elas ainda estão naquilo que a gente chama, né, de fase automática. Isto é, ela opera a partir de instruções prévias e ela faz sem que haja necessidade de uma nova interferência humana. Uma das questões é se ela chega à fase soberana. Isto é, no momento ela faz o que a gente permitiu que ela fizesse. Se ela puder tomar decisão, ficará mais ou menos como no filme 2001, Uma Odisseia do Espaço, em que o computador, ele de manhã, o Hal diz assim, "Good morning, Dave." E aí isso é assustador. Mas é uma escolha. Nós somos um ser que não é necessário, né, na natureza. Por isso, se é com elas que nós terminaremos, então que a gente vá de braços dados. Muito legal ter refletido sobre tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.